Olá! Vamos começar sobre um assunto que já está na nossa mesa de trabalho: inteligência artificial. Para quem é do setor jurídico, entender essas ferramentas não é mais uma coisa do futuro, é para agora. O nosso objetivo aqui é bem simples: descomplicar e mostrar como usar essas tecnologias a nosso favor. Elas não são uma ameaça. Muito pelo contrário, são aliadas poderosíssimas no nosso dia a dia. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas a resposta é mais simples do que parece. Não se trata de substituição, e sim de colaboração. A IA não veio para tomar o lugar de ninguém, mas para ser uma ferramenta de altíssima potência que vai otimizar nosso trabalho e permitir análises muito mais profundas. Para organizar as ideias, a gente traçou um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender por que a IA é uma nova fronteira. Depois, vamos decifrar alguns termos-chave para todo mundo falar a mesma língua. Aí a gente conhece as ferramentas, fala do que mais importa, segurança e ética. E, por fim, aprende a escolher a ferramenta certa para cada tarefa. Ok, vamos começar pelo começo. Antes de sair usando qualquer coisa, é fundamental entender o que está por trás. Pensa na mudança que foi sair da pesquisa em pilhas de livros para a busca digital. A IA é um salto ainda maior. Ela está mudando a forma como a gente pesquisa, como a gente analisa um processo e até como a gente rascunha nossas peças. Entender essa base é o primeiro passo para usar tudo isso de forma eficiente e, o mais importante, segura. Agora, uma paradinha rápida, mas olha, é essencial. Para a gente continuar essa conversa, a gente precisa acertar os ponteiros e dominar um vocabulário básico. São poucos termos, mas eles são a chave para a gente entender como essas ferramentas funcionam de verdade e, principalmente, como a gente pode controlar o que elas fazem. O primeiro termo é LLM. Pensa nisso como o cérebro, o motor por trás de ferramentas como o Gemini. É basicamente um programa que foi alimentado com uma quantidade absurda de texto, a internet inteira, livros, e com isso ele aprendeu padrões para entender o que a gente escreve e gerar textos que soam muito naturais. O segundo é o prompt. De forma bem simples, é o nosso comando, a pergunta que a gente faz para a IA. E aqui está o pulo do gato. A qualidade do que a gente recebe de volta depende diretamente da qualidade do que a gente pede. É como numa audiência, quanto mais precisa for a pergunta, mais útil vai ser a resposta. Agora, um termo que exige atenção máxima: alucinação. Sabe o que é isso? É quando a IA simplesmente inventa uma informação com a maior cara de verdade. Isso acontece porque ela não sabe de nada, ela só calcula a probabilidade da próxima palavra. E o risco disso, para a gente, é gigantesco. Imagina só o desastre que seria citar uma jurisprudência que não existe numa petição, pode comprometer um caso inteiro. Isso nos leva direto para a solução, que é a ancoragem, ou em inglês, grounding. Esse processo é como se a gente colocasse um cabresto na IA. A gente diz para ela: olha, você só pode responder usando as informações que estão nestes documentos aqui. É o principal mecanismo de segurança de ferramentas como o Notebook LM, porque limita o universo de respostas e, com isso, o risco de alucinações vai lá para baixo. Ótimo! Agora que a gente já tem essa base, vamos para a parte prática. Vamos conhecer as duas ferramentas da nossa análise, Gemini e Notebook LM. Elas podem até parecer a mesma coisa à primeira vista, mas vamos ver que, na prática, cada uma serve para uma coisa bem diferente. De um lado, temos o Google Gemini. Pensa nele como um assistente de pesquisa que leu praticamente toda a internet. Ele é ótimo para ter ideias, para fazer um primeiro rascunho de um ofício, para traduzir um texto. Qual é o problema? A fonte dele é o mundo. E para nós isso é um risco institucional enorme. Ele pode, sem querer, misturar a lei do Brasil com a de Portugal ou citar uma doutrina que não tem nada a ver com o nosso caso. Do outro lado, o Notebook LM. Esse aqui não é um generalista, ele é um especialista, totalmente focado nos arquivos que a gente entrega para ele. Ele ignora a internet e vira um perito nos seus autos. E tem uma coisa incrível: ele sempre mostra de onde tirou cada informação, com citações diretas apontando a página exata do PDF. É outro nível de confiança. Agora, vamos tocar num ponto que, para nossa atuação profissional, é o mais importante de todos. Usar IA, ainda mais no setor público, exige um cuidado absoluto com o segredo de justiça, com a LGPD. Aqui, a margem para erro é simplesmente zero. Então, os protocolos não são negociáveis. Primeiro, sempre identificar dados sensíveis, CPF, endereço, dados bancários, tudo isso. Segundo, a regra de ouro: se o documento não for público, ele precisa ser anonimizado antes de ir para uma IA geral. E terceiro, e o mais importante, lembrar sempre que o humano está no comando. A IA ajuda, mas quem decide somos nós. E essa frase resume perfeitamente a história toda. A IA pode gerar o rascunho, a minuta, um resumo.
mas ela não assina a peça, não profere a decisão e não assume a responsabilidade funcional por nada disso. A palavra final, a validação e a responsabilidade são e sempre serão nossas, do profissional do direito. Com tudo isso que a gente conversou, chegamos à hora da verdade, a aplicação no dia a dia. Qual ferramenta usar para cada tipo de tarefa? É agora que a gente junta tudo para que a nossa escolha seja sempre a mais inteligente e estratégica possível. Olha só esse quadro, ele deixa tudo muito claro. Para tarefas de redação, de criatividade, para um primeiro esboço, o Gemini é a escolha, porque ele usa a internet inteira como fonte. Agora, para analisar um processo com precisão, o Notebook LM é imbatível, porque ele só olha para os seus arquivos. Isso afeta diretamente o risco de alucinação. É maior no Gemini e mínimo no Notebook LM. E a diferença que para nós é crucial, o Gemini entrega um texto corrido. O Notebook LM te dá a citação exata com o link para a fonte. Isso permite uma auditoria imediata. E a gente encerra com essa reflexão. No final das contas, essas ferramentas são apenas isso. Ferramentas, extensões da nossa própria capacidade de análise. Elas não substituem de jeito nenhum o pensamento crítico, o julgamento ético e a experiência que definem um profissional do direito. A tecnologia avança, mas o nosso papel se torna ainda mais central e indispensável.